Olá! Olá, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Estudar ou amamentar. No Maranhão, estudantes que acabaram de ter filhos reclamam da falta de apoio e do descumprimento da legislação pelas universidades do estado. O desafio para a maioria é estar perto dos filhos e não abandonar os estudos. Tayane está no 8º período de enfermagem e não precisou trancar nem atrasar o curso depois que a filha nasceu. Ela conseguiu conciliar os estudos e a vida de mãe graças ao apoio da família. Me ajudou, me acompanhou e também a faculdade me teve todo o amparo. Mas essa não é a realidade de todas as mulheres. Com apenas 2 anos, Júlia já assiste aula de ensino superior. Desde que nasceu, ela frequenta a Universidade Estadual do Maranhão, pois a mãe não tem com quem deixá-la nos horários do curso. Só que nem todo mundo compreende essa situação. Já fui convidada a sair da sala porque a minha filha estava fazendo zoada e o professor não teve um mínimo de compaixão, de empatia, nem de humanidade e pediu que eu saísse da sala com minha filha no colo. Não há uma legislação específica que garanta que as mães podem ou não trazer os filhos para as salas de aula e nem que obrigue a instituição a oferecer uma estrutura especial para receber as crianças. O que há é apenas uma lei de 1975 que trata do exercício domiciliar e dá direito às estudantes grávidas, a partir do 8º mês de gestação, a assistir aulas, realizar provas e outras atividades acadêmicas em casa por um período de 120 dias. Mas, segundo esta advogada, há direitos fundamentais que precisam ser respeitados. Nós estamos falando, por exemplo, de 2 direitos, que é o direito à amamentação e o direito à educação presencial. Por enquanto, na maioria dos casos, as mães vêm recorrendo à solidariedade de professores e colegas de turma para garantir a presença dos filhos em sala de aula. Vamos ver uma notícia que interessa muito a quem, por exemplo, bateu o carro, comprou e se arrependeu ou pagou e não recebeu. Já é possível usar a internet para resolver conflitos, assim com a ajuda de um conciliador, hein? É isso desafoga o judiciário e é mais rápido, principalmente nos casos em que as partes moram em cidades diferentes. Receber o dinheiro de volta após cancelar uma reserva de hotel, carro ou algum serviço geralmente traz dor de cabeça e muitas vezes é necessário ir à justiça. O Alessandro viveu essa situação agora para ir ao Rio de Janeiro trabalhar nas Olimpíadas. Com 8 dias de eu ter feito essa ideia, eu solicitei o cancelamento, que eu não iria mais ficar naquele período, eu não queria ficar mais no hostel. E mandei um e-mail pro dono do hostel, só que ele me respondeu um e-mail falando que não poderia cancelar, porque essa reserva que eu tinha feito não tinha essa possibilidade de cancelamento, que ele já tinha tido alguns prejuízos. Já que não conseguiu resolver, Alessandro pensou em acionar a justiça, mas encontrou a solução na internet, em uma conciliação online. E em 24 horas estava feito o acordo. Recebeu o dinheiro de volta em menos de uma semana. A rapidez na solução impressionou até a equipe que fez a conciliação. Esse foi um caso muito importante, muito estimulante para toda a equipe da Vamos Conciliar, porque nós resolvemos em 24 horas. Se essa demanda fosse levada para o judiciário, tendo em vista ser estados diferentes, provavelmente a gente levaria uns 3 ou 4 anos para resolver. Para ajudar a diminuir a quantidade de processos, a última versão do Código de Processo Civil tornou obrigatória a figura da conciliação antes de ingressar com uma ação no judiciário. Agora, as partes devem tentar resolver o conflito antes de dar entrada no processo. Você vai conhecer agora a iniciativa de uma pedagoga de Fortaleza, apaixonada pelos livros, que tenta estimular o hábito da leitura de uma forma bem diferente. É isso aí, veja na reportagem da TV Ceará. Próximo a um dos principais cruzamentos da cidade, logo ali na parada de ônibus, em meio ao vai e vem de pedestres e carros, um objeto se destaca: uma geladeira. Isso mesmo, uma geladeira. Mas o que ela guarda não é bem aquilo que a gente está acostumado a ver.
são livros. A mini biblioteca improvisada funciona assim. Os usuários podem pegar os livros, devolver ao final da leitura e também podem doar exemplares. A ideia é que as pessoas tanto levem, né, compartilhem, porque a ideia é o compartilhamento da leitura. Então, as pessoas levem para ler os livros, devolvam, ou tragam, ou troquem, né, já traz outro, ou doando mesmo. A iniciativa faz parte das ações do projeto Plantando Bem. Em Fortaleza já estão funcionando outras 2 bibliotecas improvisadas como esta. Quem passa por aqui, aprova a iniciativa. Eu acho bem importante, assim, acho bem interessante. Acho que a gente lê muito pouco, assim, em geral. Acho que é um estímulo bem legal. Eu acho bem interessante. A idealizadora conta que a geladeira que fica na Avenida 13 de Maio foi furtada após um dia de exposição, mas outra já foi colocada no lugar. Ela ainda diz que o objetivo é expandir para outras áreas da cidade, com o intuito de fomentar cada vez mais o hábito da leitura. Às vezes, uma pessoa que não é leitora assídua, de repente ela não teve o estímulo certo, não encontrou o livro que a encante, né? Então, com um estímulo criativo desse, pode ser que se torne, adquira o hábito da leitura. A gente aposta nisso. Agora o nosso assunto é a Paralimpíada. Você vai acompanhar as competições e torcer para os atletas brasileiros aqui na TV Brasil. Amanhã é a cerimônia de abertura. E os atletas paralímpicos movimentam também as redes sociais. É o que você vai ver agora no nosso quadro Atletas nas Redes. Na reta final de preparação, a nadadora Camille Rodrigues chegou no Parque Olímpico para o primeiro treino. E, é claro, postou no Instagram. A atleta de 24 anos tem mais de 50 mil seguidores. Treino animado mesmo foi este flagrado dentro da Vila dos Atletas. As meninas do basquete vêm com tudo para conquistar uma medalha. O clima de festa definitivamente já tomou conta da Vila Olímpica e tem atleta estrangeiro aproveitando para cair no samba. E olha só, hein? 3 paraciclistas brasileiros têm grandes chances de conquistar medalhas nos Jogos do Rio. E a modalidade que existe oficialmente desde o início da década de 80 é uma das mais democráticas da Paralimpíada e tem atraído muitos adeptos. O negócio de Marcos sempre foi o esporte, mas por causa de um acidente de asa delta, ele fraturou a coluna e perdeu parte dos movimentos. Mesmo assim, o gosto pela adrenalina nunca foi embora. E foi no paraciclismo que Marcos voltou a sentir essa sensação. Achei o ciclismo muito divertido, pelo fato de estar no meio natureza, né? E ser um esporte externo, poder pedalar grandes distâncias e ter aquela adrenalina de velocidade. Para mim, isso sim, foi um dos fatores cruciais que mais me fez apaixonar pelo esporte. Gustavo também é apaixonado pelo ciclismo. Ele sofreu um acidente nos tempos em que pedalava na bike convencional. Depois disso, até tentou praticar outras modalidades adaptadas, mas o administrador não resistiu e voltou para a magrela. Eu gosto demais. Desde menino, sempre fui bicicleta, sempre gostei de bicicleta. Tive loja de bicicleta por muitos anos, voltei a ter loja de bicicleta em 2014 e é um esporte que é minha paixão. Se parece impensável um deficiente visual andando de bicicleta, o esporte adaptado mostra que esse limite não existe. Para essas pessoas é possível competir com a ajuda de um outro ciclista posicionado na parte da frente da bicicleta. Quem tem paralisia usa um triciclo nas provas. Uma forma de garantir mais segurança e estabilidade. Nos casos de amputação dos membros, as adaptações em câmbios e freios são as mais variadas, sem falar no uso de próteses. Hoje o ciclismo tem categorias para pessoas com todo tipo de deficiência, mas nem sempre foi assim. Na década de 80, quando a modalidade começou, só competiam pessoas com deficiência visual. A estreia brasileira em Paralimpíadas aconteceu 10 anos depois e de lá para cá vivemos a expectativa pela primeira medalha, que pode estar a caminho. O Brasil vai para os Jogos Paralímpicos deste ano com 3 atletas. Lauro Xamã aparece como grande destaque por causa das conquistas no Parapan de 2015. Também seremos representados
pelo experiente Soelir Gor, de 37 anos, vice-campeão mundial em 2014. No feminino, apostamos em Jade Malavasi. A jovem de 21 anos ficou em 4º lugar na Copa do Mundo de Berlim este ano. Para quem não vai aos Jogos do Rio, fica a torcida e a esperança de crescimento do paraciclismo brasileiro. Os para-atletas todos, eu acredito, pelo que eu acompanho pelas mídias sociais, estão todos muito bem preparados. Pode esperar com excelentes resultados. Nós temos excelentes atletas e espero que venha o ouro aí. Eu acredito que venha. E o visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o nosso número, é 021 974 522 300. Tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau.